Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth 1, versículo 1. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Amém? Pai, abençoa esta palavra em nossos corações e glorifica o teu santo nome aqui neste lugar. Por favor, nós suplicamos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, entenda bem uma coisa. Você só tem uma vida para você viver. Quantas vidas? Uma. Você só tem uma vida. Então você precisa entender que esta vida, ela tem uma durabilidade, e que nós não sabemos qual. Você não sabe quantos anos de vida você vai ter. A gente olha para fora, a gente vê, por exemplo, aí, crianças morrendo, adolescentes morrendo, jovens morrendo, e pessoas mais assim morrendo, maduras, outros velhos. Então a gente não tem essa ideia de falar, a gente vai morrer só quando estiver velho. Não. A gente não sabe de amanhã. Ninguém pode garantir isso. Então você tem uma vida. E Davi, no Salmo 29, ele faz uma pergunta para Deus. Deus, qual é a soma dos meus dias? E a Bíblia diz que Davi não teve essa resposta. Deus não respondeu isso para Davi. Porque a gente não sabe de amanhã. Agora, o que a gente precisa aprender nesta vida, mesmo não sabendo quanto tempo tem de vida, eu quero viver cada dia intensamente. Eu vivo a vida. Mas viva a vida mesmo. Eu falo que quando você se encontra com Jesus, você se encontrou verdadeiramente com a vida, gente. Você tem a graça de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus, o respirar de Deus, a mão de Deus, o colo de Deus, a experiência com Deus. Isso te faz viver tão seguro. Eu fico pensando como que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é uma questão de religião, é de relacionamento. Deus sempre, a ideia de Deus sempre foi relacionamento, se relacionar com você. Mas se relacionar com Deus e viver com Deus não quer dizer que você não vá passar pelas dificuldades da vida, ou problemas que a vida pode trazer. Eu falo que a vida, ela tem facetas, ela tem faces, ela tem várias faces. Você tem a sua vida individual, a sua vida. Você tem sua vida familiar. Você tem a sua vida profissional. Você tem a sua vida financeira. Você tem a sua vida acadêmica. Você tem a sua vida espiritual. Você tem as facetas da vida, que você vive ela todo dia. Amanhã você tem talvez o seu trabalho. Amanhã você tem talvez uma faculdade. Você tem a sua família, a sua casa, seus pais, sua esposa, seus filhos. Você tem a sua vida, relacionamento com pessoas, a sua vida financeira. Todo mundo tem as suas facetas da vida. E é interessante que nessa vivência, a gente pode trazer
nessas situações da vida, algumas coisas que trazem equilíbrio para a gente. Por exemplo, eu posso não estar vivendo muito bem no meu trabalho. Estou vivendo uma fase difícil, um problema, uma dificuldade no trabalho. Isso é normal, isso pode acontecer. Perseguição de alguém, uma meta que não cumpriu, um salário que não está agradável, uma situação de desconforto com alguém. É uma situação. E que você vai precisar mexer de alguma forma para resolver isso. Mas em compensação, você olha para a sua casa e você está bem em casa. E isso compensa. Você sai do trabalho cansado, estafado, aquele monte de coisa. Mas quando você chega em casa, tem aquele renovo. Oh, poxa, em casa está gostoso, o ambiente está gostoso, o relacionamento com a minha esposa, meus filhos. A gente brinca, a gente ri, a gente janta junto, a gente está junto, a gente ora junto. Sabe, e assim vai, tem a vida espiritual. Então uma coisa compensa a outra. Eu posso também não estar bem no trabalho, ou posso estar bem no trabalho e não estar bem em casa. Eu posso estar bem no trabalho e não estar bem na faculdade. E estar bem em casa. Eu posso não estar bem em casa, mas eu posso também estar com algum problema em alguma área da minha vida, dessas facetas da vida. Mas uma coisa vai compensando a outra, é um equilíbrio. Agora, isso tudo não é ruim, é a vida. Ninguém pode falar assim, a vida, ela está tudo numa engrenagem maravilhosa, está tudo perfeito. Queridos, é muito bom isso. Mas você sabe que não é verdade. A gente tem certas situações que elas precisam ser resolvidas. Problema de relacionamento, um problema financeiro, um problema no trabalho, uma situação de desconforto aqui, um problema na faculdade, na escola, um problema, sabe, que na família, de um desconforto que está acontecendo, está bem em casa, mas estou com um problema na minha família, e assim vai, a gente vai vivendo a vida, e a gente vai se arrumando, compensando. Bom seria que tudo andasse numa coisa boa, tal. Só que eu falo para você assim que certas situações na vida, elas fazem, por isso que é bom caminhar com Deus e viver com Deus. Elas fazem... Você não trocou minha bateria, Gisele? Está vendo? É problema, a gente está com um problema aqui agora também. Nem tudo é perfeito. Alguma coisa mexe com você, e você precisa entender que esse ser humano aí, essa estrutura de ser humano... Vê para mim, querida. Eu acho que a bateria aqui acabou. Eu não mexi, eu prometo para você. Fique quietinho. Então, o que acontece? São situações que a vida traz que vai fazer você se mexer. Vai fazer você usar suas habilidades. Alguns problemas são questões espirituais, outros de relacionamento, mas vai fazer você se mexer. Isso vai desenvolver em você habilidades. Capacidades para mudar situações e resolver as situações. E algumas delas são permitidas por Deus, acredite, para que você cresça. Para que você entre por uma porta que talvez você não a enxergaria se esta não se fechasse. Para que você entre numa dimensão que você não entraria se tudo tivesse tudo no normalzinho. Talvez não despertaria mais a sua vida de oração, de jejum, de meditação, de buscar a palavra, que leva você a um crescimento, elevando a sua vida espiritual para entender, compreender, viver o melhor que Deus tem. Então são situações que a vida traz, que vão mexer com a gente, que vai fazer a gente se mexer. Eu disse que às vezes Deus permite algumas coisas para o nosso crescimento. Prova disso é que você olha para João capítulo 6, por exemplo, acho que no versículo 6, Jesus olha para uma multidão que está vindo das bandas do deserto, e ele vê aquela multidão e vê a necessidade delas. Ele olha para Filipe, e ele olha para Filipe e pergunta, Filipe, onde compraremos pães para dar de comer para essa gente? E a Bíblia diz que Jesus fazia isso com o objetivo de experimentá-lo. Então existem coisas que podem acontecer na nossa vida, desculpa a expressão, alguns problemas que Deus pode permitir chegar até nós, para ver o que você vai fazer. Nós temos vivido uma vida de fé, temos olhado para o alto, buscamos a Deus, e precisamos desenvolver essa fé. Então você vai só desenvolver a fé quando você, de fato, lidar com certas situações na vida. Muito bem.
Agora, é importante que a gente passe nessas provas, que a gente vença essas situações, e que a gente lide com algumas situações e fala, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, e eu vou ver o milagre acontecer, porque despertou na sua vida, na minha vida, uma busca a Deus, um relacionamento com Ele. Agora entenda bem uma coisa, você precisa entender que você só tem uma vida, e você tem que tomar cuidado com algumas coisas, para que alguns problemas, algumas dificuldades, elas não sejam fruto de uma decisão errada na sua vida. E a gente tem que atentar para isso. E esse texto vai ensinar a gente sobre isso. Porque a gente encontra uma família aqui, e essa família tem tudo para ser feliz. Mas a gente começa a perceber uma pinçada, e quando você começa a dar uma estudada um pouco mais profunda sobre esse texto, você vai perceber que existe algum problema nessa família que precisaria ser corrigido. Então existem algumas rotas na vida da gente que precisa ser tratada. A gente não pode ir levando, sabe, aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você é um ser inteligente, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus que habita em você. Essa semana eu estava estudando a palavra, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, quando eu olhei para quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, ele chama os seus discípulos, e esses homens estavam trabalhando, e deixaram a rede, deixaram os barcos, o Mateus deixou a coletoria de impostos, emprego bom, e simplesmente passou a seguir. Jesus não era um cara conhecido ainda, mas eu fiquei perguntando, Deus, por que esses caras simplesmente, sem pestanejar, eles simplesmente se entregam e vão, e seguem o Senhor? Aí quando você olha para João capítulo 6, ele fala assim, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Então no olhar de Jesus, no tom da sua voz, na sua chamada, aquilo entrou no coração dos discípulos. Não é qualquer homem, não é qualquer Deus que você está servindo, é um Deus que a sua palavra é espírito e é vida. E eu oro para que esta noite, esse espírito e vida dessa palavra venha tomar conta do nosso ser e mexer com a nossa vida. E talvez eu corrigir algumas rotas, talvez dar algumas decisões que precisam ser tomadas para que o bem seja manifestado na sua vida, porque Deus quer o seu bem. Quantas vezes eu cheguei a dizer para Deus assim, Senhor, em situações da minha vida, Jesus, seria tão bom se o Senhor viesse aqui, ou que eu tivesse nesse tempo, que eu pudesse abraçar o Senhor, sentir o Senhor, tocar o Senhor, apertar o Senhor, tocar na orla das suas vestes. E Deus então me corrigiu, gente. Ele falou assim, Sérgio, a nova dispensação, este novo tempo, é melhor do que o tempo em que Jesus esteve na terra. Eu falei, não entendo isso. Ele me ensinou. João 16, 7, Jesus fala assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Aí em João 14, 16, Jesus fala assim, eu orarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador. O outro, a palavra outro é halos no original grego, e essa palavra outro é o segredo, outro Consolador. Ele fala assim, é igual, do mesmo tipo. É o mesmo. Então você imagina, Jesus, o Espírito Santo é Deus, e Jesus é a mesma coisa. Assim como eles tiveram o privilégio de ter Jesus, eu tenho o privilégio de ter o Espírito Santo. Ele está aqui presente, Ele habita não entre, mas em nós. Tem um Deus que habita em você. Eu posso dobrar o joelho, eu posso me render agora. Eu sei que o Espírito Santo está ali me abraçando, eu posso tocá-lo. Eu posso viver essa experiência real com Ele. Não é uma coisa insossa, vazia, religiosa, mas é algo com brilho, com graça, com alegria, com vida, com essência, com cheiro, com toque, com realidade. Isso é verdade. Faz a gente se sentir seguro. Faz a gente saber que na vida eu tenho só uma, mas eu tenho N decisões para tomar na minha vida. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, e parece que foi isso que Elimeleque não fez. Porque se você olha para essa família, Elimeleque significa Deus é rei.
Noemi significa agraciada. Mas de repente, não sei por que situação, ele coloca o nome dos filhos, e o nome dos filhos é complicado, parece que eles estão chamando a maldição para casa. Tem muita gente que por falta de conhecimento, desculpa a expressão, está trazendo desgraça para sua casa, mesmo sendo crentes. Por isso que em Osés fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É povo de Deus, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, eu tenho tudo, mas de repente eu estou andando para trás e não para frente. Alguma coisa precisa ser corrigida nessa rota. Alguma coisa precisa entrar nesse equilíbrio da vida. Eu entender e não viver pela dor, pelo sofrimento, que mais pauta a minha vida. Não, eu tenho família, eu tenho espiritualidade, eu tenho prazer na presença de Deus, e os problemas não são mais maiores e nem mais fortes, e a mensagem dele é mais poderosa do que aquilo que eu tenho vivido como pessoa e como família, para suportar e vencer as dificuldades, e poder dizer com a boca cheia, tudo posso naquele que me fortalece. E Malom significa fraco, Quilion doente. Então eu imagino essa família olhando para os filhos e dizendo, fraco, doente, ou fraco, doente. E a gente aprende em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E tem muita gente que hoje está trazendo maldições para suas casas, e talvez a gente está careca de saber disso, mas a gente não pratica isso. E quando a gente olha para certas situações, nós abrimos a boca e falamos, queridos, o crente não é alguém que tem que falar o que vem na sua cabeça. Na verdade, o ser humano é um ser estranho. Eu falo que existe uma característica no ser humano que Deus não tem. O ser humano pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Verdade. Você pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Deus nunca vai fazer isso. Então pense bem uma coisa, fala, o fraco, o doente, o incapaz, ou isso, ou aquilo outro. A gente precisa cuidar das palavras. Fale coisas boas, declare palavras de bênção para a sua casa. Mesmo que esteja difícil, domingo passado eu falei sobre isso, falei sobre aquela mulher sunamita, ela está tudo bem, está tudo bem. Não compartilhe seu problema com gente que não tem capacidade para resolvê-los. Não fica abrindo a sua vida para todo mundo. Você tem as suas dores, eu também tenho as minhas. Todo mundo tem as suas crises, todo mundo tem. Para de olhar que a vida do Facebook é a vida perfeita. Tá, aquilo lá, querido, é uma fachada. Você olha para tudo aquilo lá, ninguém coloca no Facebook uma foto feia. Você produz ela, você trabalha ela e você publica ela. Hoje você pode tirar até alguma coisa que você não gostaria que tivesse ali. Aí você olha e fala assim, nossa, que lugar maravilhoso, que pessoa maravilhosa, que sorriso lindo. Mas você não sabe o que está passando ali dentro. Tudo bem, não estou contra nenhuma publicação, mas a gente não pode pautar ou olhar para certas situações e dizer, ai que vida. Não, todo mundo tem problemas. Todo mundo enfrenta crises. Todo mundo enfrenta medos. Todo mundo enfrenta situações difíceis, todo mundo está sujeito a tomar decisões erradas. Todo mundo abre a boca demais e fala o que não devia. E todo mundo colhe consequências de situações e decisões erradas. E quando eu olho para essa família, eu falo, meu Deus, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles são uma família que Elimeleque, o nome dele significa Deus é rei, mas Deus não é rei do coração dele. Só tem um nome. Só tem fachada, porque na hora da crise, da dificuldade, a Bíblia diz que ele tinha um problema social, político. O versículo 1 fala que nos dizem que os julgavam os juízes, houve fome na terra. E essa crise se instala naquela nação, naquele lugar, e ele toma uma decisão com a esposa dele, vamos embora daqui. Vamos vender o que nós temos aqui, vamos sair daqui. Queridos, para onde eles vão? Para Moabe. Um povo inimigo do povo de Deus, não tinha aliança com Deus. Eles eram descendentes de Ló, mas foram aquele povo que em pedra de tropeço no meio do caminho de Israel. Quando eles vão passar pelas suas terras, eles não repartem o que eles têm.
impede-os de passar, não dão nem água para eles. Aí eles vão morar nessa terra de um povo idólatra. Eles deixam tudo lá em Belém de Judá. Belém de Judá, a terra do pão. A Bíblia diz que eles vão para Moabe. E vão para lá. E quando chegam ali, se instalam ali, a Bíblia diz que o Elimeleque morre. Já é uma grande perda. E eu gostaria que você começasse a olhar para a figura da Noemi. Essa mulher, que é a mulher o lado mais frágil. Nós maridos temos que ser protetores da nossa casa. Aguentar as buchas, enfrentar as dificuldades, dar cobertura para a esposa e para os filhos. Não estou dizendo que a esposa não deva fazer, mas o marido é o braço de sustentação da casa. É aquele que está ali enfrentando as batalhas, orando e lidando com os problemas, e eu vou resolver isso. Não se mostrar como alguém frágil, fraco, não sabe tomar decisões, e traz instabilidade e insegurança. Não pode, você é o cabeça. E aí esse cara morre. E essa mulher fica viúva. Aí chega um determinado dia, os filhos chegam e apresentam duas namoradas, moabitas. Para nós, na nossa cultura, a gente tem aquela questão de casamento misto, julgo desigual, mas muita gente hoje não liga muito para isso. Porque ficou olhando e falou assim, mas dentro da igreja tem gente pior. Tem que tomar cuidado. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora presta atenção. Quebra de aliança. Vê os filhos se casando com moabitas, longe da sua terra. E aí passa um pouco de tempo, quem morre? Os filhos. O Malom e o Quilion. 3 velórios nessa casa, em questões de menos de 10 anos. Será que alguma coisa não deve chamar a atenção dessa família? E aí essa mulher fica só, ela com as suas noras, machucada, longe da sua família, longe do seu povo. Com certeza perdeu os contatos de todo mundo, 10 anos. E ela está ali, na terra de Moabe. Queridos, é aquela situação que eu disse, às vezes parece que uma coisa vai compensando a outra. Mas parece que tem horas que as coisas azedam de tal forma e complicam de tal forma que eu falo assim, pastor, está tudo difícil. Trabalho está difícil, vida emocional está difícil, sentimental está difícil, familiar está difícil, financeira está difícil, está tudo complicado. Alguém chegou a dizer que parece que Noemi é a versão feminina de Jó, em proporções menores, lógico. Mas é isso. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Paulo passou por uma grande tribulação na vida dele, que chegou ao ponto de dizer que parece que ele quase que desistiu da vida. Além das forças dele, da capacidade dele de resolver aquilo. 2 Coríntios 1, 8. Então, às vezes a gente pode passar por algumas coisas que parece que está além da nossa força, além da nossa capacidade, além do nosso jeito de resolver e fazer as coisas. Mas ouça bem uma coisa. Em Provérbios capítulo 23, no versículo 18, eu gostaria que colocasse esse versículo para mim. Existe uma promessa ali, que eu gostaria de orar e declarar ela sobre nossas vidas aqui nesta noite. Ele diz assim, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Às vezes as coisas difíceis, as tempestades, como diz o Neto, os problemas são tão grandes, que a gente pensa, eu não vou ter bom futuro e a minha esperança está frustrada. Mas eu venho declarar e profetizar para você nessa noite. Haverá um bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Então, às vezes, a vida fica com cara de absurdo. Às vezes, não foi decisões erradas que você tomou. A vida traz problemas. A vida traz problemas. Agora, ouça bem uma coisa. 4 coisas você tem que tomar cuidado. A quarta, eu vou falar que ela é muito parente da terceira. Na vida, como eu disse, você só tem uma vida. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, cuidado com lugares. Lugares podem ser
agentes que podem trazer muitos problemas para você. Cuidado onde você entra. Lugares podem trazer maldição, como pode trazer bênção. Esse lugar aqui é um lugar de cura para você. Esse lugar aqui é um lugar de restauração. Mas você acredita que existem lugares também que podem trazer problema para você? Existem lugares que podem trazer maldição para a sua vida? Tem muita gente agora que está entrando em lugares que não deveriam entrar. E talvez vão colher consequências terríveis por entrar em lugares que não deveriam estar. Ou acabam perdendo a tua própria vida por estar em lugares que não deveriam estar. Você precisa na vida entender, eu só tenho uma vida, eu tenho que tomar cuidado onde eu vou e por onde eu entro. Jesus, no capítulo 8 de Marcos, ele fala para aquele cego: nunca mais entres na aldeia, porque tem lugares que podem trazer problema para você. Segunda coisa, objetos, coisas, podem ser agentes de maldição para a sua vida. Você tem que tomar cuidado com isso. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, quando Moisés está orientando o povo a entrar na terra nova que Deus estava trazendo, e eles estavam desapossando as nações, os povos que estavam ali, e ele falou assim: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa. Queridos, eu só tenho uma vida, e você precisa saber viver essa vida. E o mundo espiritual, eu digo, ele é muito real. Assim como tem gente aqui de bem, a gente está aqui procurando o bem, declarando o bem, profetizando uma palavra, buscando a Deus. Existem pessoas hoje que trabalham mal contra a sua vida, que pode pegar uma peça de roupa sua, que pode mandar algum objeto para entrar dentro da sua casa, que pode de alguma forma entrar dentro da sua casa e aquilo trazer uma maldição e um atraso de vida. Não estou dizendo que você tenha que agora olhar para a tua casa e começar a achar os capetas, mas tem coisas que parece que incomoda, tira da sua casa. Tem coisas que alguém pode mandar para a sua casa porque tem inveja do seu sorriso, tem inveja da sua vida, tem inveja do seu casamento, tem inveja da sua prosperidade. Você talvez pense: eu jamais faria tal coisa, mas tem gente que tem capacidade para fazer. Tem gente que gasta dinheiro para fazer o mal para você. E às vezes dá um presente, entrega uma coisa, e a gente é muito simples. A gente vai aceitando tudo e a gente não ora por nada. Jesus falou: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Então tem coisas que você tem que tomar cuidado. Porque se você colocar isso em tua casa, isso pode ser maldição para você. Terceiro, lugares, coisas, pessoas. Tem gente que é uma bênção, mas tem gente que é azeda. Dependendo com quem você se relaciona e com quem você anda, você pode trazer bênção e maldição para a sua vida. Pode estragar, pode tirar você da fé, pode afastar você dos caminhos do Senhor, pode trazer maldição, trazer hábitos que não são saudáveis, vícios que podem entrar na sua vida por alguém que de repente começa a apresentar o que não presta para você. Quanta gente hoje está encharcado nas drogas porque alguém, amigo, entre aspas, levou-o para aquele caminho e quando ele viu, estava preso naquilo. Então tem gente que é bênção, que inspira, que vai levantar você, vai ajudar você, vai fortalecer você, mas tem gente também que vai jogar você no lixo. Por isso que eu falo sempre à juventude: casamento é uma bênção, mas você tem que saber muito bem com quem você vai se casar. Abre bem o olho antes de casar, mas abre bem, vê tudo, faz provas se for possível. Depois você fecha um pouco mais depois de casado. Porque casar, gente, é uma bênção, mas você pode trazer o céu e o inferno para dentro da sua casa. Porque tem gente que é azeda na vida. E eu viver a vida com alguém, eu quero crescer, eu quero me realizar, eu quero ser feliz. Agora tem gente que casou-se e porque aquela pessoa machuca, é amargurada, fere, aprisiona, sufoca, mata. Porque é gente que de repente a pessoa não parou para pensar: puxa, por que eu fui me entrar nisso? Então você tem que tomar muito cuidado. Mas tem gente boa? Tem.
Tem gente que vai fazer você bem, vai te fazer feliz. Eu estou falando de casamento, estou falando de amizade também, estou falando de relacionamento. Você precisa entender que a vida é isso. Você não vai viver sem relacionamento, mas você precisa saber com quem você se relaciona. A vida é uma só. E tem gente que estraga você. Pode estragar você. Ainda mais quando você faz aliança com essa pessoa. Todo mundo tem seus defeitos. Quando nós nos casamos, eu e a Paçoca, a gente era muito diferente. E é até hoje. Mas a gente foi se ajustando. Mas teve paciência um com o outro de se ajustar. Para viver bem. Eu falei para ela, bem, a minha vida só tenho essa. Eu não quero viver uma vida frustrada. Então vamos fazer as pazes, meu amor, porque é melhor a gente ficar bem. Para de jogar panela na minha cabeça. Ela fala, para de fazer isso também. Aí resolveu o problema, feliz da vida. Quando eu disse que a quarta coisa é muito parecida com essa, porque fala de pessoa, e essa pessoa pode ser você. Pastor, como é que eu vou lidar comigo? 30 semanas vai ensinar isso. Porque a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo. Tem hora que você fala assim, mas eu sou chato demais. Você precisa fazer um reconhecimento da sua pessoa e falar assim, peraí, eu preciso mudar, eu sou chato. Meu Deus, eu sou ranzinza, eu sou isso, eu sou orgulhoso, sou prepotente, eu sou isso. Você atrapalha a sua vida. Tem gente que está sabendo, olha, aquilo lá está certo, mas ele fala, não está certo. É preto, não é preto, é azul. É preto, filho, isso aqui é preto, ó. É azul. Que azul, você sabe que não é. No fundo você sabe que não é, mas você é azedo. Você fica ali arrumando problema com tudo. Então você é um atrapalho para você. Aí fala, pastor, como é que eu me livro de mim? Se entrega para Jesus de verdade. Deixa o senhorio de Jesus tomar conta da sua vida. E se renda a Deus mesmo de verdade. E mude a sua postura. Seja melhor o seu jeito de ser. E a gente pode mudar. Um dia eu cheguei na Chile e falei assim, a partir de hoje eu mudo. Eu era um cara ciumento, mas ciumento. Minha mulher não podia levantar a cabeça. Sufocava a vida dela, aquilo era horrível. Acabava com o nosso casamento. Também por causa tem que olhar um patrimônio daquele. Tem que cuidar. É mulher bonita. Mas eu digo, é ciumento. Aí um dia eu cheguei nela e falei assim, bem, ó. A partir de hoje eu mudo. Gente, na primeira semana que eu falei isso, um cara chegou e pegou a mão dela e falou assim, mas com vontade de dar um soco na cara dele. Olhei para a cara dele e falei assim, eu vou te dar um bufado, rapaz. Mas era parente. Mas parece que é uma prova. Tudo bem. Fiquei assim de boa. Mudei. Me lembro quando eu era criança, minha professora olhou para mim, eu era apaixonado por ela. Acho que todo mundo já apaixonou por uma professora, né? Eu era apaixonado pela professora. Sentava no primeiro banco, ficava olhando para ela, nem prestava atenção na aula. Eu lembro que ela morava lá na fazenda, estudava em Dumont. Aí eu ficava ali no primeiro banco, olhando para a professora. Ela olhou um dia para mim e falou assim, Serginho, sua letra é muito feia. Aí eu falei, nossa, meu Deus, eu quero ganhar, eu quero conquistar minha professora e a letra minha é feia. Ela viu um defeito em mim, ó. Cara, eu cheguei em casa e falei assim, a partir de hoje eu vou mudar minha letra. E eu caprichei, eu fiz uma letra bonita na lição de casa. Cheguei na escola, sentei no primeiro banco, calça, aquele short açúcar do Brasil, sabão de banha, tomava banho com esse bicho aí, fedia que é uma coisa. Por isso que eu sou um cara que usa muito perfume. Que um dia a professora falou assim, alguém está fedendo aqui. Era eu. Minha mãe dava banho em mim de sabão de banha, de porco. Vai feder mesmo. Eu só sei que eu cheguei a aprendi a lição para ela, dei a lição para ela, o caderno de lição. Ela chamou eu, falou assim, Serginho, vem aqui, quem fez a lição para você? Eu falei assim, fui eu que fiz, professora. Mas essa letra não é sua. Eu falei, mas a senhora falou que a minha letra era feia, e eu falei, eu vou melhorar a minha letra. E olhando bem perto dela, quase beijando ela. Irmãos, ela falou assim, então faz agora, escreve aqui embaixo essa letra que você fez. Prova? Eu peguei e escrevi. Ela me deu um beijo aqui. Eu fiquei uma semana sem lavar o rosto. Gente, você pode mudar. É uma questão de decisão. Então
Então, em horas que você vai tomar decisão, crise, dificuldade, todo mundo passa. Elimeleque pega e faz o quê? Uma besteira, vou para a terra de Moabe. Então, aquieta a tua alma aqui nesta noite. Deus vai trazer uma direção para você, talvez nessa crise que você pode estar passando. Deus vai ser glorificado. Tua esperança e o teu futuro não vai se perder. Deus tem uma promessa para você esta noite. As coisas estão mudando para você. Você tem um Deus que cuida de você. Ele é o rei da sua vida. E o que eu gosto do texto, versículo 6, a Bíblia diz que ela ouviu, lá das terras de Moabe, ela ouviu que Deus foi favorável para com o teu povo lá em Judá. A notícia chegou, vai chegar uma notícia que as coisas estão melhorando, o Senhor está se movendo. Não é que Deus trouxe um caminhão de pão e colocou lá, não. É que o povo começou a plantar e eles começaram a ver a colheita. O que precisava acontecer é que esse povo se afastou de Deus. O livro de Juízes é uma prova disso. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, perdoarei os teus pecados, eu vou sarar a sua terra. Deus fez isso. Deus começou a sarar a terra deles, e eles começaram a ver o resultado. O que precisava fazer era isso. Não era sair, vender tudo, vou embora. Era simplesmente dobrar o joelho e falar: Deus, tenha misericórdia de nós. Pode ser complicado, está descompensado, parece que tudo ficou com cara de absurdo. Mas o que me chama a atenção, vou encerrar aqui. O texto é tão sucinto que se você não prestar atenção, você não percebe isso. A Bíblia diz que Noemi, quando ela ouve a notícia de que Judá estava abençoada, que o Senhor se tornou favorável para com aquela terra, ela entende uma coisa: eu não posso ficar aqui nesse povo. Aqui é idolatria, é batuque, é um monte de coisa. Eu vou voltar para a minha terra, porque pelo menos lá em Israel as viúvas são cuidadas, e são mesmo. E aí a Bíblia diz que ela sai com o que ela tem, quase nada, talvez com um saco nas costas, e vai em direção a Judá. Mas quando ela olha para trás, ela vê as 2 noras dela seguindo ela. Isso me encantou. Isso me chamou a atenção. Eu quero dizer 2 coisas a respeito disso. Primeira, a Bíblia diz que ela olha para Orfa e fala: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu perdi tudo. Ela chega até a dizer: Deus se tornou, a mão de Deus pesou sobre mim. Eu não tenho mais marido, não tenho filhos, eu já estou velha, estou acabada. Eu não tenho um bem, eu perdi tudo. Não tenho nada. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho dinheiro na poupança, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Então por que vocês estão me seguindo? Não posso oferecer nada. A Bíblia diz que Orfa, ela olha para Ruth, para Noemi e fala: eu vou voltar para o meu povo, para a minha família, para os meus deuses. A Orfa, ela simboliza esse tipo de gente que acha bonita a fé evangélica, gosta dos louvores, acha muito bom a igreja, mas na hora de provar, na hora de deixar os seus deuses, na hora de deixar sua família e de entrar para viver um tempo novo, de buscar abrigo no Deus de Israel, não tem disposição para isso, não tem entrega para isso. Ela volta, dá tchau para Noemi, para Ruth, e vai voltar para sua casa, para sua terra. E a Bíblia diz que a Noemi olhou para Ruth e falou assim: faça, versículo 15, faça isso, volte também, faça como a sua cunhada, né? Volta para os seus deuses, para a sua terra. E no versículo 15, ele diz assim: alguém está aí? Volta ao seu povo, aos seus deuses, volta após a tua cunhada. Aí no versículo 16, eu acho isso aqui tão sensacional, que eu falo assim, que oxalá cada um de nós possamos ouvir das pessoas isso daqui da gente. Mesmo em meio à dor, ao luto,
a dificuldade, a crise, as perdas, eu quero te seguir. Você não tem nada para me oferecer, mas eu quero estar com você, porque você tem algo que você inspira na minha vida. Olha o que ela diz no verso 16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vou ficar em pé, gente. Que testemunho, hein? De alguém olhar para uma mulher com toda dor, com toda dificuldade, de olhar para ela e falar assim: eu quero seguir você, porque eu sei que você pode estar hoje na lona, você pode estar hoje sem nada, mas o seu Deus pode te levantar. E se você continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver que Deus levanta ela. A Ruth é abençoada, Noemi é abençoada, porque Deus cuida do seu povo. Talvez algumas coisas que nós podemos viver na vida, dois motivos. Talvez por algumas decisões erradas que nós tomamos, porque a gente é livre, gente. Você é livre, você pode sair daqui e falar: vou para o carnaval. Ninguém vai te impedir, o Espírito Santo não vai te impedir. Você pode amanhã falar assim: eu vou procurar um salão aí, vou pular carnaval. Eu já fiz muito isso. Ninguém vai te impedir. Só que, o que está dentro de você? Quais os valores, os princípios que estão dentro da sua vida? Onde Deus está aí? Onde a presença dEle, o cheiro dEle, a graça dEle está aí? O que comanda a sua vida, o que conduz a sua vida? A gente na vida já tomou muitas decisões erradas e a gente perdeu com isso. E às vezes o perder é pedagógico, ajuda a gente a... puxa, põe a mão naquela tomada, levei choque, não põe mais. Mas não acabou. Eu venho dizer para você, meu ouvido pelo Espírito Santo, não está acabado. Não acabou. Você tem muita coisa ainda para acontecer. Você pode agora tomar uma posição firme em Deus. Você vai ouvir notícias que Deus se tornou favorável à terra de Judá. Você vai ver que a sua esperança vai ter futuro. Você vai ver que a sua esperança não vai ser frustrada, e você vai ter futuro. O Senhor vai mover o seu braço em seu favor. Mas acima de tudo, que você possa olhar para trás e saber que existem pessoas que estão olhando para você e dizendo: teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e onde você for, irei eu, onde você for sepultado, sepultarei também. Eu falei: que fé linda, meu Deus, que coisa extraordinária, que declaração é essa? Que o mundo possa olhar para nós como igreja e dizer: o teu Deus é o meu Deus. Porque em meio a todas as dificuldades que você possa passar na sua vida, você está em pé. Gente, nunca menospreze, nunca, por pior que a pessoa possa ter cometido, se ele é um crente, um filho de Deus, por pior que ele tenha cometido, nunca despreze alguém que está lá embaixo, na lama. Você olha e fala assim: ih, acabou. Você tem que entender que existe um Deus aqui chamado Deus da misericórdia. Deus levanta pessoas. Nunca condene, nunca julgue. Se você não puder ajudar, fica quieto. Mas Deus levanta. Eu já vi gente cair lá embaixo e achar que não tinha saída. Deus levantou. Eu já vi gente que estava no leito da enfermidade para morrer, e Deus levantou. Então, nessa noite eu quero orar por você. Nós vamos cear, e no final nós vamos fazer a oferta de missões, e que alguém possa olhar para a nossa oferta e dizer: o teu Deus é o meu Deus. Mas eu quero orar por você e declarar: Deus vai pôr tudo no lugar. Talvez algumas perdas, algumas situações não volta mais, mas Deus pode restituir de uma forma que eu não sei como, mas Ele faz. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu quero que você faça assim com a sua mão e entregue a sua causa nas mãos de Deus agora, assim.
Eu oro em nome de Jesus. E eu te peço, por favor, pela vida de todos que estão aqui neste lugar, e aqueles que nos assistem em suas casas, onde eles estão, que o poder do teu Espírito Santo venha tocar a vida dessas pessoas, e que o Senhor possa trazer restauração, que a notícia chega, e que o Senhor seja favorável a essa terra. Deus está sendo favorável à sua terra. Eu não sei como, mas o que você plantar vai vir uma colheita tão sobrenatural, que as pessoas não entenderão como Deus faz. Eu digo, Deus está sarando a sua terra nesta noite. Se tem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, alguns comportamentos precisam ser mudados, algumas amizades, entre aspas, precisam ser deixadas, alguns lugares precisam ser deixados de estar, algumas coisas precisam ser retiradas. Faça isso, porque Deus quer sarar essa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus. E eu não vou mandar ninguém, é eu que vou restaurar essa terra, eu vou sarar essa terra, e o que plantar vai colher. É Ele que faz, é Ele que faz. Eu oro para que isso aconteça na tua vida agora, que essa ceia seja um renovo de aliança. Renove a tua esperança, levanta a sua cabeça, Deus vai mudar a situação. Olha, Deus está entrando hoje em causas aqui. Deus está mandando dizer para você: a peleja agora não é mais sua, eu peguei a sua causa. Deus está aqui enchendo este lugar de glória. Eu estou pegando a tua causa. Uou! Em nome de Jesus. Amém, gente.